lugares que os milagres não são mais visíveis, mas no Centro Cristão da Família nós vemos, ouvimos e percebemos os milagres de Deus. Dá um glória a Deus aí, bem forte, em nome de Jesus. E você que está em casa, pegue aí já, separe aí o vinho e o pão. Pastor, eu não tenho vinho, pega o açaí. Pastor, eu não tenho açaí, pega a água. Pega alguma coisa para simbolizar o sangue e também o corpo de Jesus, porque é muito mais além do que o pão e o vinho. É muito mais além, irmãos. É muito mais além saber que nós temos um Jesus que cura todas as nossas enfermidades. Temos um Jesus que cura as nossas vidas. Um Jesus que é poderoso, um Jesus que é magnânimo, um Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 57. Por favor, liga essa luz aí, por favor, do meio, por gentileza. Em João, capítulo 6, versículo 57. Jesus vai nos afirmar algo de uma forma sobrenatural. João 6, 57 diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Você pode dar um glória a Deus? O que Jesus está afirmando aqui, meus irmãos? Jesus está afirmando que existe uma maneira de viver com Ele e com o Pai, interligados, vivendo a dimensão, vivendo a glória do Senhor. A Santa Ceia é o meio da graça. Podemos dizer que é um símbolo, entendendo que Deus quer abençoar aquilo que Deus quer que seja abençoado. A ceia é um elo de unidade. Um elo de unidade entre Cristo e a igreja, entre Deus e Cristo, entre eu e você, eu e Cristo e todos nós. A ceia representa um elo de amor. Por isso é muito mais do que o vinho e do que um pão. A ceia, nós podemos olhar para ela e dizer que podemos desfrutar da comunhão de Deus com a igreja. E qual é a comunhão de Deus com a igreja? É o amor. Jamais podemos imaginar este amor que levou Jesus a morrer naquela cruz. Talvez muitos de nós, às vezes, imaginamos, pensamos, refletimos sobre o amor de Jesus. E isso não é errado. Mas imagina só que amor é esse. Imagina só este amor que nos une em Deus, em Cristo, para desfrutarmos da sua presença. A morte e a ressurreição de Cristo é a vivência e o decreto de uma vez por todas que nós somos livres, que nós somos chamados para uma liberdade que o mundo não pode nos dar. Somos chamados a uma liberdade que o sexo não pode nos dar, que a bebida não pode nos dar, que nada pode nos dar, porque Jesus é a verdadeira liberdade. A liberdade conquistada por Jesus na cruz teve um alto preço, um preço imensurável, um preço precioso. A sua vida entregue por nós, assumindo o nosso papel de pecadores. Jesus sobe e vai à cruz para tomar sobre si
todos os nossos pecados, e os pecados em Jesus foram perdoados. A confirmação que o pecado e a morte foram rompidos pela vida abundante que Jesus nos deu. Por isso nós somos verdadeiramente livres. Nós somos verdadeiramente livres. Se há alguém livre essa noite, dá um glória a Deus. Se há alguém livre essa noite, dá um amém. E dá um amém com alegria. Sabe por quê? Ele está vivo. E a sua vida em nós é aquilo que nós fazemos aqui hoje. Poderíamos estar em uma cama, poderíamos estar internados, poderíamos estar na sepultura, poderíamos estar em qualquer lugar, mas até aqui o Senhor tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem nos guardado a minha vida, a minha casa, a sua casa, os meus filhos, seus cônjuges. Por isso estamos felizes. Por quê? Porque a morte foi vencida por Jesus, e nenhum diabo na terra ou debaixo da terra pode tocar nos ungidos do Senhor, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim, por ti, por todos nós. Ao comermos e bebermos dos elementos da ceia, irmãos, celebramos que através da nossa união com Cristo, não mais vivemos como escravos, somos livres em toda a dimensão humana. Eu profetizo essa noite liberdade na sua vida, liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade corporal, liberdade em todas as áreas, porque Jesus morreu e nos libertou, Ele ressuscitou e nos libertou. Nenhum mal contra a tua casa, nenhum mal contra a tua família, nenhum mal contra você vai te alcançar, porque Jesus nos libertou. Até se o mal chegar, porque ele pode chegar, ele não nos toca, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Eu quero profetizar na tua casa, ela toda banhada com o sangue de Jesus, porque não é um sangue de um bode ou um sangue de um porco, mas é o sangue do Todo-Poderoso, é o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E isso é que nós aqui fazemos essa noite, é celebrar a Ele, porque Ele está vivo, e a garantia de uma vida abundante veio através da sua morte e a sua ressurreição. Muitos procuram seus ídolos e deuses em lugares como tumbas, como igrejas, mas nós podemos encontrar o nosso Deus em qualquer lugar. Podemos encontrar Jesus no banheiro, em casa, no carro, porque Jesus não está preso a um tempo, Ele é atemporal. Jesus não está preso a um ambiente, Ele está em todos os ambientes, assim como Ele está aqui agora, porque aonde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ali Ele estará. Então glorifica a Jesus, porque Ele está aqui esta noite. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para fazer como fez com o endemoniado de Gadara. Sabe, essa noite eu quero dizer a você, Jesus é poderoso para libertar qualquer pessoa que aqui está. Jesus é poderoso para trazer ressurreição aos mortos. Jesus é poderoso para curar as doenças, para curar as pessoas, libertá-las das doenças. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Eu não o adoro pelo que Ele pode fazer, eu o adoro pelo que Ele fez. E o que Ele fez, pastor? Ele me salvou, Ele me limpou, Ele me deu um anel, Ele me deu vestes novas, Ele me deu tantas coisas, e acima de tudo, Ele me deu a possibilidade de um dia poder estar frente a frente com Ele e celebrar as bodas do Cordeiro, a ceia do Cordeiro. Eu não o amo pelo que Ele pode fazer, eu não amo pelas circunstâncias que eu passo, eu o amo porque Ele é poderoso. Eu o amo porque Ele escreveu o meu nome, o seu nome no livro da vida.
se hoje a grande chamada chegar, se hoje a igreja for levada e arrebatada, alguns de nós estaremos frente a frente com Ele e adoraremos a Ele e o encontraremos nos ares. Porque a ceia, mais do que um símbolo, também é uma esperança. É uma esperança para aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. A ceia tem como objetivo final não expressar a dor ou o sofrimento que trouxe a morte sobre Jesus, mas sim sobre o romper com todas as estruturas da opressão que roubou a paz e desnudou as pessoas. É a celebração da vitória, da graça, do amor que Cristo conquistou por nós. Não podemos olhar, e eu tenho repetidamente dito a essa igreja, a você, irmão e irmã, que nós somos uma casa apostólica, e que nós somos uma casa de celebração, que nós somos uma casa de festa, porque nós somos festeiros, nós somos livres, porque qualquer coisa que a gente faça lá fora, nunca se comparará à glória que Jesus derramou sobre nossas vidas, a vitória de Jesus nas nossas vidas, porque Jesus tem vitória para a sua vida, porque Jesus tem a graça na sua vida, porque Jesus tem o amor na sua vida. Para quê, pastor? Para celebrar. Talvez você diga assim: ah, mas a minha vida não é uma vida fácil. E de quem é fácil a vida? Quem é que tem uma vida fácil? Ninguém tem uma vida fácil. As pessoas lutam, as pessoas correm atrás, as pessoas estabelecem seus propósitos, e tudo isso é válido. Mas uma coisa você não pode fazer por você mesmo, é salvar você. Você não pode fazer outra coisa, é escrever o seu nome no livro da vida, porque você não tem o poder. Nem herdar o reino dos céus por si mesmo você não pode. Você precisa de Jesus na sua vida para herdar o reino dos céus. Por isso, se você recebeu, tem Jesus na sua vida e disse: Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor da minha vida, celebre a Ele, porque Ele é digno de toda a celebração e de todo louvor. Por quê? Porque hoje nós podemos reafirmar que eu sou livre, que nós somos livres, que nós temos liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo foi um preço alto. Talvez nenhum de nós poderia fazer ou desejaria fazer o que Cristo fez por nós naquela cruz. Às vezes nós estamos imaginando que tem coisas que nós não deveríamos passar, não é? Tem dias que nós dizemos assim: ah, o fardo está muito pesado, ah, está muito complicado. Sim, a vida é assim. Mas como seria a sua vida se Ele não tivesse morrido na cruz por você? Como seria a sua vida hoje se você não tivesse o reconhecido e Ele reconhecendo você como filho? Você já imaginou quantas pessoas hoje estão debaixo de grandes guerras terríveis, guerras emocionais, pessoas que não levantam da cama, pessoas que estão em cima da cama, jogadas, e às vezes com sentimentos apenas de suicídio. Mas nós não temos esses vínculos, porque o nosso vínculo é Jesus, a nossa fé está em Jesus. Não que não passemos por situações semelhantes, passaremos pelo vale da sombra da morte. Isso é bíblico. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas a promessa diz: ainda que você passe por esse vale, você não será atingido, porque Deus guardará a sua vida, guardará a sua casa. Deixa a guerra acontecer. No meio da guerra você está protegido. Por quê? Por causa de Jesus. Às vezes não temos muita noção disso, não é? Às vezes nós estamos tão enraizados nas raízes da religião. Nos ensinaram muitas das vezes que quando nós vamos a um culto de ceia,
nós temos que ser muito reverentes. E às vezes essa reverência, ela é absurda, onde nós nem glorificamos a Deus. Eu gosto de ir a lugares ceiar, aonde a igreja explode, aonde a igreja dá glória a Deus, aonde a igreja louva ao Senhor, porque esses lugares sabem exatamente, as pessoas sabem exatamente que não estão ali por méritos próprios, estão ali pelo mérito de Jesus, o Senhor. Então, se você quiser dar um glória a Deus, fica à vontade. Se você quer aplaudir, aplauda Jesus. Se você quiser exaltar, exalte a Jesus, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Não é o pastor Marcelo, porque o pastor Marcelo é tão servo quanto você. O pastor Marcelo não tem mais força, ou mais isso ou aquilo do que você, não. Ele só reconheceu que aonde ele está foi Jesus que o levou. Ele só reconheceu da onde ele veio, foi Jesus que o trouxe. Só ele reconhece que aonde ele vai, foi Jesus que o levará. Então Jesus é o Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso afirmamos que a Santa Ceia é muito mais do que um símbolo, irmãos. Descreve uma realidade que pode ser experimentada pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor bíblico ainda pergunta: me mostra a tua fé, que eu mostro as tuas obras. Ou, me mostra as tuas obras, que eu mostro a tua fé. É interessante essa análise, esse link que o escritor bíblico afirma. Porque não adianta você dizer que tem fé e não tem obras para dizer que tem fé. Bem, eu vou perguntar uma coisa a você essa noite, e se você tiver coragem, você responde. Há alguém com fé essa noite aqui? Há alguém com fé essa noite aqui? Então me mostra as tuas obras aplaudindo a Jesus. Dá um glória a Deus, a Jesus. Sabe por quê? Porque fé sem obras, ela é morta. Então se você vem a uma reunião como essa, e eu não sei exatamente o que foi que você veio fazer aqui, mas se você veio adorar, adore. Se você veio glorificar, glorifique. Se você veio cear, ceia com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, o Senhor é um Deus que merece, e se você olhar o Antigo Testamento, você vai descobrir que Deus fez muitas festas. E uma das festas que Deus gosta muito, e eu gosto muito também, é a festa do Pentecostes. Uma festa onde até houve uma das manifestações mais poderosas do Novo Testamento. Os relatos no Novo Testamento dizem que nos dias de Pentecostes, foi cumprida a promessa de Jesus, o derramamento do Espírito. No dia de Pentecostes, e Pentecostes significa tabernacular, né? Pentecostes significa libertação. A libertação, a passagem para um novo tempo. Então, quando você olha isso, você preste atenção sobre isso. Nós entendemos que Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento, mas que estava sendo agora cumprida no Novo Testamento. Atos relata, e nós lemos isso em Atos 1:8 a semana passada, que quando descesse sobre nós o Espírito Santo, nós teríamos poder para manifestar a glória de Jesus. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo esta noite continua atuando na igreja. E você é a igreja de Jesus. Você é o tabernáculo de Jesus. Você é o Pentecoste de Jesus. Você é a unção de Jesus. É através de você que a nação, que o Brasil, que a sua casa, que o seu estado, que aonde você estiver, as pessoas vão reconhecer Jesus, não só pelo falar em línguas, mas pela unção e o poder que Jesus vai liberar sobre a sua vida por causa do Pentecostes de Deus, que nós entendemos que seja uma verdade para a igreja de Jesus. Muitas das vezes as pessoas olham para Jesus, e olhar é quando leem a palavra, e acham que Jesus é simplesmente um Deus que não age mais nos dias de hoje. Sabe, quando eu leio Atos, e Atos ainda existe. Atos não cessou. Os atos do Espírito Santo
ainda estão acontecendo no meio da igreja. Os atos do Espírito Santo, que usa pessoas comuns como eu e como você, e louvado seja Deus pelo derramamento do seu Espírito. Esse movimento do derramado Espírito simboliza que eu e você podemos experimentar agora uma liberdade e um poder jamais imaginado. Agora, mas por que isso é possível? Isso é possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, quando eu celebro a ceia, eu não estou apenas olhando para um tempo onde Jesus morreu e ressuscitou. Eu também olho para um tempo onde o derramado Espírito pode ser uma realidade em nossas vidas. Por que pode ser uma realidade? Porque muitos cristãos perderam a expectativa de serem usados por Jesus. Muitas expectativas foram roubadas e tiradas da igreja, porque muitos de nós estamos inundados, imersos na religiosidade. Eu quero dizer a você, por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito Santo, nós podemos hoje celebrar a ceia do Senhor dizendo: obrigado pela liberdade que temos, obrigado pelo poder que temos, obrigado pela unção que temos, obrigado pela palavra que temos, obrigado por tudo que temos, porque foi através da sua morte e ressurreição que a chave abriu a porta, foi através da sua vida que nós recebemos aquilo que nós precisamos. O problema da igreja é que ela perdeu o real significado do que é a ceia do Senhor. A ceia não é um lugar de tristeza nem de melancolia. A ceia é um lugar da manifestação e da alegria. A ceia é um lugar de celebração, de uivos e de gritos, porque a noiva diz ao cordeiro dele, ao cordeiro de Deus: eu estou aqui esperando exatamente a sua vida, porque como diz a Escritura Sagrada, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, e ele virá, e ele virá celebrar com a igreja aquilo que a igreja precisa aprender a celebrar antes do grande dia. Antes do grande dia, a igreja vai aprender a celebrar cultos de adoração ao Senhor, com hinos, com louvor, com palavras proféticas. Igreja louvando, dançando, pulando e na presença do Senhor, porque ela vai entrar no céu, salmodiando, pulando e cantando e dizendo: santo, santo é o Senhor, porque a igreja diante do Cordeiro, ela será imaculada, ela será preparada para algo poderoso para ela. Você está se preparando para ir para o céu? Se você está se preparando para ir para o céu, se alegre. Se você está se preparando para ir no céu, celebre, aplauda, glorifique, exalte. Sabe por quê? No céu haverá adoração. A atmosfera do céu é adoração. A atmosfera do céu é cânticos. A atmosfera do céu é salmos, é hinos, é louvor. E eu profetizo nessa noite uma libertação na sua vida, para que você entenda que você nasceu para adorá-lo. Você nasceu para glorificá-lo. Mas se nós vivêssemos em pecado, não poderíamos entender isso, certo? Se estivéssemos em pecado, o mundo lá fora não entende isso. O mundo lá fora vê você levantando as suas mãos e diz assim: que loucura, bando de crente chato e enjoado. Não, é que eles não entendem que a nossa alegria é muito maior do que a nossa torcida pelo time de futebol. Eles não entendem que a nossa alegria é muito maior do que qualquer outra coisa neste mundo, porque a nossa alegria é baseada na restauração, na cura, na libertação que Jesus conquistou para nós naquele lugar, no madeiro. Muitas pessoas ainda assim dizem: não entendo. Mas eu profetizo na sua vida, você vai entender. Algo que penetra o coração é a palavra de Jesus, é a vida de Jesus. Algo que penetra o coração humano e traz profunda satisfação, que nos faz viver e gostar da vida como um dom de Deus. Ame a sua vida, adore com a sua vida. Os mortos não podem adorar,
Os mortos não podem glorificar, mas se você está vivo, se o Senhor te livrou de muitas coisas, se o Senhor te livrou da morte muitas das vezes, Ele espera que você o retribua, glorificando, exaltando e vivendo uma vida de gloriosas manifestações. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado essa noite, porque quantas vezes nós que estamos aqui não fomos livres da morte? Quantas vezes não fomos livres de um acidente? Quantas vezes Satanás já tentou nos matar, nos roubar e nos destruir? Quantas vezes alguém já se levantou para fazer o mal contra nós? Quantas vezes línguas felinas tentaram nos destruir e nos abater? Mas como nós estamos guardados pelo sangue de Jesus, como nós estamos banhados pelo sangue de Jesus, o mal não nos alcança. E por isso adoramos e exaltamos a Jesus. Poderão levantar-se 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas não seremos atingidos, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós. E isso é um motivo suficiente para você o adorá-lo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo nos fala uma coisa interessante, e fala à igreja em Corinto, mas podemos trazer isso para nós, porque toda a promessa está em nós. Toda a promessa de Deus está na sua vida. Toda a promessa de Jesus está na sua vida. Todas as promessas que Jesus fez, e uma das diz o seguinte: que no mundo nós teremos tribulações, adversidades, mas tenham ânimo, tenham alegria, tenham palavras de ânimo, porque se eu venci, vós também vencerão. Nós já vencemos o mundo, porque Jesus o venceu. Nós já vencemos toda a estrutura maligna, porque Jesus já venceu. Diz Paulo a Corinto: pois, deixa eu ler na minha versão, você pode acompanhar aí. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Levante as suas mãos e receba as promessas de Deus. Eu profetizo, ativa as promessas de Deus para a sua casa, para o seu emprego, para a sua família, para a sua finança, para a sua saúde, para tudo aquilo que você tem. Eu digo sim na promessa de Deus. Elas são grandes, poderosas, imensuráveis, elas são gigantes. Eu profetizo bênçãos gigantes, eu profetizo promessas gigantes, e nenhuma das promessas vai cair por terra, porque ela repousa hoje em terra fértil, e a fertilidade desta terra é você. Porque você é fértil. Você crê que você é fértil? Toda a semente que eu estou liberando está caindo em terra fértil. Toda a semente liberada essa noite nesse altar está caindo em terra fértil. A fertilidade dessa terra vai gerar frutos grandes, árvores grandes. Quem crê recebe e vai dando glória a Deus. Há florestas nascendo esta noite. Há florestas nascendo esta noite, e essas florestas estão germinando muitas flores, muitos frutos, e esses frutos permanecerão. Você quer que frutos permaneçam? Use as palavras com fé. Tantas nele é o sim. O sim em quem? Em Jesus. Eu não tenho poder, você não tem poder. Às vezes, se nós chegarmos em algum lugar e usarmos os nossos nomes, é capaz das pessoas nos colocarem para fora. Mas o nome de Jesus é um nome todo poderoso.
É o nome que toda língua há de confessar, todo o joelho de se dobrar, que Ele é o Senhor. O nome de Jesus quebra os grilhões. O nome de Jesus cura as pessoas. O nome de Jesus expulsa os demônios. O nome de Jesus é forte. Por isso nós cremos no nome de Jesus. E eu profetizo essa noite na sua vida, no nome de Jesus, que todo o poder das trevas está sendo arrancado da tua vida, da tua casa, da tua família. Em todo o poder das trevas está banido do teu corpo. Em nome de Jesus, recebe a cura em Cristo, porque em Cristo nós temos um sim. Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Bem, o que eu entendo desse versículo é algo muito simples. É necessário um intermediário, um portador, uma portadora para as pessoas que não conhecem Jesus. Jesus poderia fazer qualquer coisa em qualquer lugar, porque Ele é Jesus. Mas Ele precisa de intermediários. Ele precisa de intermediários. E quem são os intermediários? Somos nós. Nós somos os intermediários de Jesus, porque é por nosso intermédio que Jesus será glorificado. É por nosso intermédio que Jesus será exaltado. E eu profetizo essa noite uma chave na sua vida. Essa chave vai abrir esse entendimento na sua mente. Não é por causa de você. Você não vale nada. Eu não estou valendo nada. Mas Jesus vale tudo. Jesus é poderoso. Jesus é único. Jesus é exaltado. Jesus é adorado. Jesus é poderoso. Jesus é tudo. Então, se um doente aparecer, ore em nome de Jesus. Se um demônio se manifestar, ore em nome de Jesus. Se na tua casa as panelas caem, ore em nome de Jesus. Se na tua casa você ouve vultos e passos, ore em nome de Jesus. Se na tua casa a tristeza tenta entrar, ore em nome de Jesus. Se na tua casa o mal quer fazer ciranda, ore em nome de Jesus, porque é através de você, o intermediário da salvação e da cura, que Jesus será glorificado. Porque é intermédio, é meu intermédio. Eu não poderia fazer isso se não tivesse Ele levado aos meus pecados. Eu não poderia fazer isso se Ele não tivesse morrido no meu lugar. Eu não poderia fazer isso se eu não entendesse o que Ele fez por nós. Mas o que Ele fez, irmãos, é poderoso. Porque Jesus traz a paz que excede toda a compreensão. Jesus é a alegria que sem medida. É a manifestação da graça de Deus. É a vida real e significativa. É isso que eu faço, é isso que eu quero. Eu não quero ser membro de uma igreja, eu quero ser um adorador de Jesus. Eu não quero fazer parte apenas de um rebanho, eu quero ser pastoreado também por Jesus. Eu quero ser um instrumento de Jesus. Eu quero poder profetizar, eu quero poder orar pelas pessoas. Eu quero profetizar na sua vida essa noite. Receba isso, a unção de Jesus para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor, porque você é o intermediário de Jesus. Você recebe isso na sua vida? Aquele que come este pão viverá para sempre. Jesus entregou na cruz o seu corpo e o seu sangue por nós. Ele morreu, sim, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse teu aleluia foi muito fraco. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está pendurado num madeiro. Ele não é de ferro, ele não é de aço, ele é vivo. Ele está vivo. E você que está aqui esta noite, sinta a sua presença.
Você que está aqui esta noite, receba a unção que Ele tem para a sua vida. Você que está aqui esta noite, receba a alegria para enfrentar os dias terríveis que vêm pela frente. Receba Jesus, receba de Jesus toda a unção que Ele tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus é bom. Portanto, participar da Santa Ceia significa participar da vida de Cristo. E qual é a vida de Cristo? Uma vida imensurável. Nem eu e você podemos entender o quanto essa vida é poderosa. Porque uma mulher que estava há anos doente, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Ela disse assim: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela vai por meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. Ela não pediu nada, mas a fé dela fez com que ela fosse curada. Jesus percebe que dele saiu poder, saiu cura, e ele fala assim: olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falaram: mestre, olha a multidão de pessoas, naturalmente o Senhor seria tocado por elas. E ele diz: não, mas ninguém me tocou dessa maneira. Alguém me tocou diferente. Alguém conseguiu me tocar diferente. E que tal você essa noite tocar também Jesus diferente? Talvez você diga: ah, pastor, eu sou um pecador. O seu pecado já foi perdoado. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus já morreu e ressuscitou por você. Você não é um zero à esquerda. Você não é alguém que alguém tem que abandonar. Não. Jesus ama você. Jesus tem uma obra na sua vida. A ceia é um momento de extrema alegria e não de tristeza. Nada pode nos impedir de participar. Por isso, nesta casa, você pode dizer para mim: ah, pastor, eu não sou batizado. Isso não te impede de tomar a ceia. Sabe por quê? Porque Jesus não afasta, Jesus atrai. A morte foi para atrair. Você deve não comer indignamente, mas você não pode ser impedido de tomar a ceia. Você não pode ser impedido de participar. Porque nossas crianças bebem e comem da ceia, porque nós entendemos que os pais são responsáveis pelas crianças. E eles fazem isso para ensinar as crianças que a ceia não é uma questão de excluir, mas de incluir pessoas. Questionado foi esses dias por isso. Eu prefiro uma criança que tome a ceia com os seus pais do que uma criança que cresça dizendo: eu não posso tomar a ceia porque eu não sou digno dela. Sabe, Jesus é digno de todos e todos são dignos de Jesus. Jesus não faz separação, Jesus não tira ninguém. Jesus ainda disse: vinde a mim as criancinhas, vinde a mim as pessoas que precisam, porque eu sou Jesus. O pecado não pode te afastar de Jesus. Não pode te afastar da ceia. O único pecado que realmente nos impede de participar da Santa Ceia é o pecado não confesso. Se você está aqui essa noite e você fez pecados, praticou pecados até antes de entrar nessa porta, ou até mesmo aqui dentro você pecou, peça perdão. E eu não posso perdoar você, Jesus pode perdoar você. Jesus, ele perdoa todos os pecados, mas para isso eu tenho que confessar os meus pecados. Porque aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos eles. Então não há pecado, não há culpa, não há nada que nos afaste do amor de Jesus. Sendo a Santa Ceia um meio da graça que traz a possibilidade de sermos limpos e perdoados pela obra de Cristo. Nós precisamos sempre estar diante do Senhor para que isso se torne uma realidade. Uma declaração que eu acredito muito é que Jesus morreu por todos e também é amor a todos. A única coisa que eu acho
que nós devemos fazer numa noite como essa é pedir perdão e nos alegrar pelos pecados perdoados, porque é assim que nós seremos abençoados por Jesus. Você recebe essa palavra na sua casa, na sua vida? Você recebe essa palavra para você essa noite? Você recebe essa palavra? Eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Quero convidar aqueles que vão nos ajudar.